Olá, a paz de Cristo, salve Maria. Nós estamos meditando a vida de estudos. Talvez você já tenha sentido essa vontade de se aprofundar na vida intelectual. Mas você sabia que o seu estudo não é só para você? Isso mesmo, você e eu não podemos nos fechar numa atitude egoísta na hora de buscar o crescimento intelectual. Nós vamos saber um pouco mais sobre isso hoje. Estamos meditando o livro A Vida Intelectual, de Antonin Dalmas Sertiens. Estamos no capítulo 1, A Vocação Intelectual, e avançamos no ponto 1.2. O intelectual não é alguém isolado. Nós vamos nos aprofundando e precisamos explanar um pouco sobre cada área do conhecimento. E é importante que quem busca a vida intelectual vá crescendo espiritualmente, profissionalmente, melhore como pessoa, como ser humano. E uma das áreas importantes é entender que o estudo ele tem um objetivo. Ele precisa ter essa eficácia, ser aplicado, ele precisa ser compartilhado com os outros. O fruto do estudo, o conhecimento, ele não é feito para ficar guardado numa caixa, mas ele precisa ser compartilhado com a humanidade e gerar benefício para todos. Afinal, quantas pessoas não estão desinformadas, precisando de uma luz nas suas vidas? Quantas pessoas não são pobres de espírito? E aqui eu abro um parênteses, até mesmo para explicar. A pobreza de espírito é diferente da pobreza em espírito. Eu acompanhei uma belíssima homilia do Padre Celso, de Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, e ele explicou essa diferença. Uma diferença que muitas pessoas não entendem muito bem e acabam caindo no engano. Quando o Evangelho fala que o reino de Deus é dos pobres em espírito, está querendo dizer das pessoas que são simples de coração, as pessoas que são desapegadas dos bens materiais, mesmo que possuam. Quantas pessoas que têm muitas posses, mas são caridosas, são desapegadas. Mas quantas pessoas também que são pobres materialmente, mas são arrogantes, apegadas, são interesseiras e ficam cobiçando aquilo que ainda não têm? O pobre em espírito possui um espírito desapegado. E é esse que vai herdar o reino de Deus. Não importa quanto dinheiro tem na conta bancária. O que importa é o que faz com esse dinheiro, o que faz com cada dom que Deus te deu. Agora, o pobre de espírito, a pessoa que é pobre de espírito, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa com sérias dificuldades de caráter, uma pessoa que não consegue ser caridosa, é uma pessoa gananciosa, cheias daqueles defeitos que afastam as pessoas. Ela faz tudo ao contrário daquilo que deveria ser feito para herdar o reino de Deus. O pobre de espírito precisa muito aprender. O pobre de espírito precisa ser visitado pela graça de Deus e muitas vezes é a pessoa que estuda, que tem um jeitinho todo especial de falar e de rezar, que vai tocar o coração do pobre de espírito, que vai ser instrumento de Deus para que essa pessoa pobre de espírito possa ir sendo devagarzinho enriquecida, ter seus olhos abertos. Quantas pessoas pobres de espírito você não conhece? No mundo da política,
na sua cidade, à sua volta, pessoas que são difíceis. O mundo está cheio delas e Deus conta comigo e com você para tocá-las através da sua graça, do seu poder, para a tua honra e para a tua glória. Vamos saber um pouco mais sobre o conhecimento que não foi feito para ficar guardado numa caixinha. Trabalhe então sempre com um espírito de serventia, como diz o Evangelho. Ouça o gênero humano murmurando ao seu redor e reconheça a diferença que existe entre uns e outros, entre indivíduos ou grupos, cuja pobreza de espírito você é capaz de distinguir. Descubra o que pode tirá-los da escuridão, de modo a enobrecê-los. Aquilo que de longe ou de perto poderá salvá-los. Só as verdades santas são redentoras. E não foi em vista de nosso trabalho, aliás, como de tudo, que o apóstolo disse: a vontade de Deus é que vocês sejam santos? Veja, Deus quer que sejamos santos. E quer também que propaguemos a santidade, que ajudemos outras pessoas a buscá-la. O povo que anda nas trevas só pode ver a luz se ela for propagada, ela não pode ser escondida. Então não adianta que os grandes sábios estudem para ficarem escondidos dentro de casa, para não abrir a boca sobre as verdades que Deus revelou a eles. Como o livro aqui vai dizendo, é preciso entender as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. E o que elas estão precisando ouvir? Claro que com muita caridade, com muito discernimento, pedindo sempre o Espírito Santo de Deus. E eu digo não somente no sentido de evangelizar, falando claramente sobre a vida de Cristo, mas também de evangelizar, trabalhando bem, sendo um excelente profissional na sua área de atuação, sendo uma pessoa inteligente, que transmite conhecimento aos outros com caridade? E quantas vezes o amor no ensinar a sua vida reta não vai gerar uma curiosidade nas pessoas à sua volta? Isso acontece quando alguém é muito bom, muito capaz. Talvez pode gerar conflitos, inveja, mas em muitos casos também gera uma santa curiosidade. E as pessoas à volta se perguntam: de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta bondade? E quando elas se aproximarem para descobrir, é o seu momento de falar de Deus, de mostrar que a sua vida de oração e de estudos é a fonte de onde você bebe para passar aos outros. E realmente você e eu temos essa função de passar conhecimento às pessoas que estão à nossa volta. Sempre bebamos para termos o que dar aos outros também. Porque se estivermos vazios, nada poderemos compartilhar. Muita gente à nossa volta precisa ter contato com algumas verdades bem ditas, bem faladas, bem aplicadas, bem vividas, bem rezadas, todas elas apontando para o céu. Precisamos nos empenhar e não podemos nos fechar no nosso mundinho. Jesus Cristo precisa do nosso espírito para a sua obra, como precisou na terra do seu próprio espírito humano. Não estando mais ele entre nós, devemos dar-lhe continuidade. Temos essa honra incomensurável. Somos então os seus membros, participamos do seu espírito, somos seus colaboradores. Ele age exteriormente por meio de nós e internamente por seu espírito inspirador, assim como enquanto estava vivo, agia externamente pela sua voz e internamente por sua graça.
Uma vez que nosso trabalho é uma necessidade desta ação, trabalhemos como Jesus meditava, como bebia diretamente da fonte do Pai, com vistas a expandir essa mesma ação. Eu já vinha dizendo, nós precisamos beber da fonte da graça. Precisamos pedir a sabedoria a Deus na oração e nos esforçarmos na vida de estudos. A graça de Deus vem sobre nós, torna tudo fecundo. E o nosso esforço vai proporcionando campo para que essa graça se alastre. E ela não se alastra só na nossa vida. Ela se expande para todas as pessoas que estão à nossa volta. E é por isso que o intelectual não pode ser egoísta. Muito pelo contrário, ele tem que ser caridoso, principalmente quando percebe pessoas que estão fora da graça, pessoas que são difíceis, pessoas que não possuem muito conhecimento, pessoas ignorantes, pessoas que têm um caráter difícil. Essas pessoas precisam do toque da graça. É para essas pessoas que Jesus quer que sejamos luzes, luzes que mostram o caminho para o céu. Que a nossa vida de estudos seja cada vez mais fecunda, frutífera, não somente para nós, mas para toda a humanidade. Que você e eu possamos beber da fonte da água viva, para também derramar esta água na vida das pessoas que tanto precisam. O mundo está sedento de conhecimento, o mundo está sedento de saber, o mundo está sedento de pessoas equilibradas, com fé, com paciência, com disposição. Será que você tem coragem de se aprofundar nessa vida para render frutos para Deus na sua profissão, na sua área de atuação, na sua casa, família, rua, bairro, na sua cidade, estado, país, quem sabe no mundo? Para Deus, nada é impossível e as sendas do conhecimento não têm limites. Ele, que é o autor e dono de todas as coisas, nos possibilita a capacidade de crescer um pouquinho mais cada dia na vida dos estudos. E nós pedimos, Senhor, derrama sobre nós a capacidade para estudarmos, lutarmos pela vida intelectual no dia de hoje. Alimenta-nos, Senhor, anima os corações abatidos, tira toda a preguiça, a falta de foco, desconcentração. Senhor, tira toda a soberba, arrogância, tira a ganância, tira essa sensação de que a vida de estudos é fechada, que não deve se expandir, e vai alargando, abrindo os corações, derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, para que ela se expanda, para que ela possa ser também derramada na vida das pessoas todas, Senhor. Nós queremos ser canal da Sua graça e precisamos ser cheios do Teu Santo Espírito. Então envia Teu Espírito Santo sobre nós, renova a face da terra, renova a nossa vida de estudos para que rendamos frutos para o Senhor. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço que você se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, o que você tem achado sobre essa série de estudos sobre a vida intelectual. Você sente esse chamado? Já tem conseguido algum tipo de avanço? Que livro você gosta de ler? Qual área de conhecimento é aquela que te chama a atenção? Onde você quer se aprofundar? Vamos conversar aí nos comentários. Também peço que você clique no curtir, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estudar e rezar conosco. E que a nossa vida sempre possa render frutos e apontar para o céu.
Fiquem com Deus e até a próxima.